Bom dia, igreja. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós nessa manhã. Hoje sou eu que vou pregar. O pastor Paulo me chamou, me deu essa oportunidade. E eu estou muito feliz, porque sempre foi um sonho poder pregar e compartilhar a palavra de Deus num domingo de manhã. E Deus concedeu isso, Deus concede sonhos aos nossos corações e Ele é quem realiza, no tempo certo, no tempo dEle. Então, hoje eu estou muito feliz de estar aqui, podendo pregar para a nossa igreja. E a palavra que Deus colocou no meu coração para pregar está lá em João 4, 20 a 24. Os irmãos podem ir abrindo a Bíblia de vocês para acompanhar. Mas antes de ler a palavra, eu quero contextualizar um pouco do que está acontecendo aqui. Essa é uma passagem muito conhecida, mas é uma passagem muito extensa. Então, eu peguei um recorte dela para pregar hoje. E essa é a narrativa do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. E é uma mensagem que eu gosto muito. Até domingo passado, a gente cantou uma música que foi inspirada nessa história. E o que está acontecendo aqui, então? Jesus está em uma de suas peregrinações e ele decide que era necessário passar por Samaria. E nesse passar por Samaria, Jesus encontra a mulher samaritana no poço. E ali começa um diálogo. Jesus chega para ela e pede água. E essa mulher fala: como você, que é um homem judeu, está falando comigo, que sou uma mulher samaritana? Essa mulher, ela fica surpresa de Jesus ter conversado com ela. E Jesus, nesse momento, começa a falar com ela sobre uma água que mataria a sede dela para sempre. E ela começa a se interessar por aquilo que Jesus está falando. E ela pede essa água para Jesus. E Jesus fala para ela: vai e chama teu marido. E ela fala: eu não tenho marido. E Jesus, naquele momento, revela algo sobre a vida dela. Que ela já tinha tido 5 maridos. E o que ela estava agora não era marido dela. E aquilo faz com que os olhos dessa mulher se abram. E perceba que ele é um profeta. Que ele é uma autoridade de Deus. E nesse momento é que começa a pregação de hoje. E eu vou ler, então, a partir do verso 20. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar? Pai, eu oro para que o Senhor esteja movendo aqui nessa manhã, Deus. Abre os nossos corações para que a gente receba a Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja comunicar conosco, Deus. E eu também coloco a minha vida aqui, Pai, como um canal para comunicar aquilo que está no seu coração para a sua igreja, Deus. Esteja aqui, Pai. Se mova através de nós. Em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é
a maturidade para ser um verdadeiro adorador. E eu quero começar o culto de hoje com uma pergunta. O que é culto para você? Quando está chegando o domingo e você lembra que tem culto hoje às 10h30, o que vem na sua mente? Qual é a primeira coisa que você pensa sobre o culto? Você pensa nas pessoas que você vai ver, você pensa no pastor Paulo que vai estar aqui pregando, você pensa... Qual é a sua primeira impressão sobre o culto de domingo? Isso é muito importante para a gente pensar e analisar. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja no piloto automático. Porque já é uma programação que nós temos na nossa agenda. A gente vem para a igreja porque nós precisamos estar aqui. Mas a definição da palavra culto, eu fui pesquisar no dicionário, ela é um conjunto de ritos que se prendem à adoração, ou homenagem a divindades em qualquer de suas formas, em qualquer religião, como também a antepassados ou a seres sobrenaturais. Nós adoramos o único e verdadeiro Deus, o Deus vivo. A gente vem aqui no domingo para adorar a Deus. O nosso propósito de estar aqui é a adoração. E é isso que Jesus está ensinando nesse texto. A gente vê aqui, então, o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E é importante ressaltar esse ponto, porque os judeus e os samaritanos, eles não se davam, eles não se gostavam. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, porque eles eram uma mistura de vários outros povos e de várias outras religiões. E eles adoravam naquele monte a Deus, achando que eles estavam fazendo algo certo. Mas, na verdade, Jerusalém era o lugar de adoração. E por isso que essa mulher pergunta para Jesus, onde é o lugar certo para adorar? É como se ela estivesse falando para Jesus assim, ó, eu quero adorar. Mas por que vocês falam que não é aqui que eu posso adorar? Por que Jerusalém é o lugar da adoração? Acontece que essa mulher, ela remetia ao tempo dos patriarcas, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos naquele monte. E aquele monte foi sim um lugar de adoração. Só que no tempo de Davi, Deus instituiu que Jerusalém seria o lugar da presença dele e que os judeus deveriam ir lá adorar. Então, os judeus estavam certos sim sobre o lugar da adoração. E é isso que Jesus mostra para ela, que até aquele momento os judeus estavam certos sobre o local da adoração. Mas, a partir da vinda dele, algo novo chegou. Jesus vem e muda tudo aquilo que se conhece sobre adoração até aquele momento. A mulher pergunta, onde é o lugar certo de adoração? E Jesus responde, não é sobre o lugar, é como e quem você adora. Não é mais sobre um templo, mas sobre a forma que se faz e a quem se faz a adoração. Eu não sei qual é a sua expectativa quando você acorda no domingo pela manhã para vir no culto. Talvez você venha com essa expectativa de adorar a Deus, de cultuar Ele. Ou talvez você esteja como essa mulher, que vem no local de adoração por uma cultura, porque sua família frequenta essa igreja há muitos anos, porque isso se tornou um hábito na sua vida, ou porque você precisa dar um check na sua agenda sobre esse momento de estar aqui. Mas a adoração é uma jornada ao coração de Deus. A adoração, ela é uma resposta à presença de Deus aqui nesse lugar. Muitas vezes,
Nós não sabemos adorar a Deus porque nos falta maturidade. E a maturidade para adorar a Deus, ela vem porque nós passamos a conhecer Ele, de fato e de verdade. Semana passada, nós tivemos um culto aqui no Largo da Ordem, mas antes de fazer esse culto, a gente teve um treinamento e teve um momento de adoração junto. E a Bianca veio com a gente. Ela estava super feliz, super quietinha, até que todo mundo começou a se concentrar na adoração. E quando todo mundo começou a se concentrar na adoração, ela começou a querer chamar a atenção das pessoas. E aí eu peguei ela no colo, tentei acalmar, ela virava de ponta cabeça, subia, fazia, acontecia, né? Por quê? Porque ela ainda não tem maturidade para participar de um momento de adoração. Ela ainda não sabe o que está acontecendo. Ela ainda não entende que esse momento é um momento sagrado. É um momento de encontro com Deus. Quando nós somos imaturos, nós nos comportamos como ela. Nós não adoramos a Deus de verdade. Muitas vezes estamos de corpo presente, mas o nosso coração e a nossa mente estão longe do lugar de adoração. Mas a boa notícia é que Jesus nos ensina, através desse texto, a adorar o Pai como verdadeiros adoradores. E eu quero trazer hoje 3 aspectos sobre a maturidade para adorar. A maturidade para adorar, ela vem quando nós entendemos o que é adoração. Então, a mulher começa esse diálogo com Jesus perguntando sobre o lugar certo para adorar. E Jesus responde para ela, como a gente viu, que está chegando a hora em que não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Como eu já falei, existia esse embate entre os judeus e os samaritanos sobre o local certo de adoração. E Jesus vem para apresentar uma nova forma de adorar. Ele vem para mostrar que não importa mais o local, mas o como você adora e a quem você adora. Entender isso é crucial para a forma que a gente se comporta no culto. É crucial para a forma que nós vivemos a nossa fé cristã. Quem aqui já não ouviu a definição de que a adoração é um estilo de vida? E, na verdade, a adoração ela é um estilo de vida. Mas ela é muito mais do que um estilo de vida. Porque o estilo de vida é a forma que você vive. Agora, a adoração, ela é o propósito para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para adorar. E saber disso é muito importante. Porque nós nos posicionamos no lugar certo. Não tem como a gente viver o propósito do qual nós somos criados sem conhecer Ele. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Biblicamente, é isso que significa a nossa existência. Se você perguntar qual é a definição bíblica para o que nós fomos criados, essa é a definição bíblica. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. E ser criado para o louvor da glória de Deus significa que não são só os músicos que são chamados para adorar. Não é só quem está aqui na frente, não é só o ministro de louvor. Todos nós somos criados para adorar a Deus. O ser humano é um ser adorador. Se você olhar para todas as culturas do mundo, as que são mais antigas, até as de hoje em dia, você vai perceber que todos os povos adoram alguma coisa. Até quem diz que não acredita em nada, adora alguma coisa. Todo mundo tem um ídolo no seu coração, se não tem a Deus no seu coração. O ser humano, além de adorador, ele também é um grande criador de ídolos, e é aí que mora o perigo. Porque quando a gente não sabe quem adorar, a gente adora qualquer coisa. E o nosso coração, ele busca por isso. Então a gente precisa entender qual é o propósito de nós estarmos aqui. E o propósito de estarmos aqui é para o louvor da glória de Deus, é a adoração.
Todo mundo adora alguma coisa. A grande questão é quem você está adorando, quem nós estamos adorando, quem eu estou adorando. Essa é a pergunta que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. A quem eu estou adorando? A quem eu estou rendendo toda a glória, todo o louvor? A adoração, ela é o propósito para o qual nós fomos criados. E quando nós pensamos na nossa existência, ela não é uma existência só para aqui e agora. Nós não fomos criados só para esse mundo, mas nós temos um destino eterno. Nós vamos para o céu. Glória a Deus por isso. E se nós olharmos para a descrição do céu que existe em Apocalipse, o que a gente percebe? A adoração, ela está acontecendo nesse momento lá. Os anjos estão em torno do trono de Deus, cantando: Santo, Santo, Santo. Os 24 anciões estão jogando suas coroas, ajoelhando e levantando. Jogando as suas coroas, ajoelhando e levantando diante do trono de Deus. Isso ininterruptamente. É isso que eles fazem. É isso que eles estão fazendo nesse momento. Então, no céu, o que a gente vai fazer é adoração. Quando nós encontrarmos a Deus, o que nós vamos fazer é adorá-lo. Render glórias a Ele, porque Ele merece. E quando Jesus fala, então, desse novo tempo para essa mulher, Ele está mostrando que não importa o local, porque o nosso destino é eterno. Porque a adoração, ela precisa estar dentro de nós em todo o tempo. Porque nosso destino é muito maior do que aquilo que nós vivemos só aqui. A adoração, ela não é uma opção para o cristão. Ela não é algo secundário no culto. Ela não é algo que a gente pode escolher fazer ou não. Ela é um motivo para o qual nós fomos criados. Ela é um motivo de nós estarmos aqui. E muitas vezes eu percebo, olhando, a igreja de Jesus, de forma geral mesmo, é que nós não damos o devido valor para esse momento de adoração. Nós não damos o devido valor para a adoração nas nossas vidas. Falta alguma coisa. Falta alguma coisa quando se fala sobre adoração. Quando a gente vê um congresso de adoração, por exemplo, de louvor e adoração, porque os dois sempre caminham junto, nunca é só um congresso de adoração ou de louvor, o que a gente vê muitas vezes é que só vai músico, só vai pessoas que estão envolvidas com louvor. Mas se nós entendêssemos que a adoração, ela é o propósito de todo cristão, esses congressos estariam cheios não só dos músicos, né, da gente que participa desse momento de adoração, mas ela estaria cheia de toda a igreja de Deus. Porque todos nós somos adoradores. Quando Deus separa Israel, Ele cria um povo de sacerdotes. E o que o sacerdote faz? Qual que era o ofício do sacerdote? Era manter a chama acesa. Era cuidar do templo. Era adorar. Então, quando Deus ele separa Israel e fala que Israel é um povo de sacerdote, Ele está mostrando que o propósito de Israel é o propósito da adoração, de adorar o único e verdadeiro Deus vivo. E é por isso que para esse povo a adoração era tão importante. E Deus institui então ali os ritos, todas as regras de culto para que esse povo siga. Mas mesmo assim, o coração deles esfriou durante os anos. Mesmo assim, eles começaram a adorar a Deus de forma automática. E quando Jesus encontra essa mulher em Samaria, Ele mostra que tanto a adoração dos judeus quanto a adoração dos samaritanos tinham erros. Que a adoração dos dois povos não estava conectada com o coração de Deus e não era aquilo que Deus queria. E isso é
um sinal de imaturidade. Eu aposto que, em algumas vezes, a gente vem para a igreja atrasado pensando, pelo menos eu não perdi a palavra. Né? Eu posso ter perdido louvor, mas não perdi a palavra. E, na verdade, quando a gente pensa assim, a gente já perdeu tudo. A gente já perdeu o momento de conexão com Deus. A gente já perdeu o momento em que Deus está ali se movendo entre o seu povo e tocando os nossos corações. E isso é um sinal de imaturidade da nossa parte, pois demonstra que nós ainda não entendemos o propósito de estarmos aqui. E a maturidade para adorar, ela vem quando nós conhecemos quem adoramos. Jesus fala, vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Entendemos aqui então que só podemos adorar quem conhecemos. Jesus ele fala que a adoração ela vem do conhecimento. Conhecer a Deus é o ponto crucial de poder adorá-lo. Isso acontecia com os samaritanos, deles não conhecerem a Deus, porque eles tinham apenas uma parte das Escrituras. Eles não tinham toda a lei, eles não tinham toda a revelação dos profetas, eles não tinham tudo aquilo que os judeus conheciam sobre a palavra de Deus até ali. Então, Jesus fala que eles conheciam muito pouco sobre aqueles que eles adoraram. E por esse motivo, pela falta de conhecimento, a adoração dos samaritanos era uma bagunça. Porque eles não tinham essa revelação. Eles não tinham a revelação completa de quem Deus era. Eles adoravam a Deus, mas também adoravam outros deuses, porque eles eram a mistura de vários povos. Então, por essa falta de conhecimento, eles também eram imaturos para adorar. Jesus fala também que a salvação ela vem por meio dos judeus. E ele está falando de si mesmo. Ele está mostrando para aquela mulher que a adoração agora seria a partir dele. Não seria mais a partir de um local, de um templo, mas a partir dele. E a adoração, então, ela vem através do conhecimento de quem Deus é. E conhecer uma pessoa, quando a gente é amigo dela, próximo, é fácil elogiar. Quando existiu o Orkut, não sei quem conheceu essa rede social, mas nesse Orkut existia um espaço ali que se chamava testemunial. E o que era? Era você escrever um texto sobre alguém, publicamente, elogiando essa pessoa por quem ela era. Então, os amigos iam ali, escreviam, a família ia, escrevia, falava, elogiava e tudo mais, ou fazia piada com a pessoa também. E existia uma piada, então, que era engraçado, porque algumas vezes existiam pessoas que não conheciam tão bem o outro e ia lá e escrevia alguma coisa. E aí vinha a zoeira de falar, que eu posso falar dessa pessoa que eu conheço tão pouco, mas já considero muito. E quando eu penso em adoração e penso nessa questão de Jesus estar falando sobre conhecimento, eu lembro disso. Porque como que a gente vai elogiar a Deus se a gente não conhece Ele? Como que a gente vai elogiar a Deus se a gente não tem um relacionamento vivo e verdadeiro com Ele? Como que a gente vai elogiar alguém que a gente não conhece? Fica vago, fica uma coisa automática. A gente repete palavras e não adora de verdade, porque nos falta conhecimento. Não tem como elogiar uma pessoa que nós não conhecemos.
E não deveria ser assim para os filhos de Deus. Toda vez que a gente entrasse num lugar de adoração, a gente deveria ter palavras para adorar a Deus. Toda vez que a gente entrasse no lugar de adoração, nós deveríamos ter elogios para Ele. Porque Ele merece. Nós não podemos adorar um Deus que a gente não conhece. Nós não podemos adorar um Deus que não é íntimo nosso. Nós não podemos render glórias a quem nós não temos intimidade. A adoração, ela tem a ver com intimidade. Ela tem a ver com uma vida prostrada aos pés de Deus. Não só com um momento no culto. A adoração, ela envolve sim o louvor. Deus escolheu a música como uma ferramenta de adoração. Se a gente olha desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, quando se fala de adoração, nós vemos a música envolvida. Mas a adoração, ela não é música. A adoração, ela é muito mais do que música. A adoração, ela envolve o nosso ser por completo. Ela envolve tudo que nós somos. E Deus é digno e merece receber. Sem a revelação de Deus, nós não podemos adorar. E a gente faz igual os samaritanos. Mas a verdade é que nós temos ferramentas para conhecer a Deus. Nós temos ferramentas para que a gente possa render essa adoração que Deus espera receber. Quem Deus é para você? Essa pergunta, ela mostra a forma que você adora. Talvez a nossa própria teologia pode até nos afastar da adoração. E aqui eu vou contar um pequeno testemunho para vocês sobre algo que aconteceu comigo no início desse ano. Eu passei por muitas situações, depois que eu tive a Bianca, que foram situações muito doloridas, né? Eu fui internada no final do ano, passei 10 dias no hospital com a minha família, a gente passou o Natal lá, eu passei por uma cirurgia de emergência. Depois disso a gente voltou para casa, eu fui diagnosticada com depressão pós-parto. E todas essas coisas que foram acontecendo, eu fui questionando a Deus, por que isso tinha acontecido comigo? E eu tinha, assim, a questão da soberania de Deus muito forte, que Deus era soberano, só que a minha própria doutrina, que é certa, me afastou de Deus. Porque naquele momento eu esqueci que Deus é soberano, mas que Ele também é bom, que Ele também é um Pai amoroso. Deus é soberano, mas Ele me ama. E mesmo passando por todas aquelas situações difíceis, o amor dele por mim não mudava. Mas eu, naquele momento, não estava conseguindo entender isso. E eu tive que rever toda a minha base de fé, para que eu pudesse voltar a adorar a Deus. Eu precisei pedir perdão para Deus, para poder voltar a adorá-lo. E eu comecei a cantar todos os dias para minha filha, bondade de Deus. E essa música, ela se tornou a música que ela dorme. Ela escuta essa música e ela acalma. E eu fui sendo curada. Porque essa música, ela, além de ter uma letra linda, ela tem uma letra bíblica. Ela traz uma verdade que cura a alma da gente. E é esse o poder da adoração e do louvor. Nós não adoramos a Deus porque Ele precisa da adoração. Nós adoramos a Deus porque nós precisamos adorá-lo. Nós adoramos a Deus porque Ele é digno. Mas nós também adoramos a Ele porque nós precisamos dEle. E quando a gente percebe que a nossa base de fé, ela está nos afastando da adoração, a gente precisa rever. A gente precisa voltar. Porque alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa.
E a gente precisa olhar para a Bíblia e buscar a resposta para isso, a resposta certa. Muitas pessoas falam que adoram Deus bíblico, mas na verdade estão longe dele. Porque alguns conceitos, algumas coisas não estão compatíveis com o Deus das Escrituras. Quando nós amadurecemos, nós nos tornamos verdadeiros adoradores. E é aqui que Jesus fala, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. A grande questão que Jesus está tratando com essa mulher é que tanto os samaritanos quanto os judeus estavam com uma adoração distorcida. Eles tinham entrado no piloto automático do culto a Deus. Eles tinham ritos diferentes, eles tinham tradições diferentes da adoração, mas os dois estavam errados na forma de adorar a Deus. Os judeus, eles seguiam todo o ritual que Deus tinha dado. Mas eles não adoravam de verdade. Eles não eram verdadeiros adoradores. Porque eles apenas estavam ali cumprindo algo que Deus tinha determinado que eles precisavam cumprir. Tinha entrado na cultura do povo, tinha entrado na vida das pessoas, mas eles iam ali como se vai no supermercado, por uma necessidade de ir. A grande questão, então, é que Deus, Ele não quer adoração, Ele quer o adorador. Quantas vezes nós não nos comportamos assim também? A gente vem à igreja, a gente sabe toda a liturgia, a gente segue a liturgia certinha. A gente sabe o momento de levantar a mão, o momento de sentar, o momento de levantar, o momento dos dízimos. A gente bate palma na hora que toca o vídeo do parabéns. Nós conhecemos as letras das músicas, a gente bate palma, mas o nosso coração está longe de Deus. Quantas vezes a gente não faz também uma adoração no piloto automático? Porque a gente está aqui, mas a nossa mente está longe desse local. A adoração que Jesus mostra para a mulher samaritana tem dois aspectos. A adoração, ela é em espírito e ela é em verdade. E eu quero falar primeiro sobre a adoração ser em verdade. Deus procura adoradores. Deus procura. Então, os olhos dele estão varrendo a terra, procurando pessoas que o adorem, em espírito e em verdade. Adorar a Deus em verdade é adorar a Ele com a nossa mente, com o nosso intelecto. A adoração, ela deve fluir, então, da nossa compreensão sobre quem Deus é. Ela envolve a nossa mente, ela envolve o nosso cérebro, ela envolve o nosso intelecto. Deus nos deu inteligência para que a gente adore a Ele. Deus nos deu capacidade intelectual para que a gente adore a Ele e adore com consciência. Quando nós cantamos que Deus é digno de louvor, que Deus é digno de adoração, quando a gente usa uma música como Bondade de Deus, que é baseada em um salmo, a nossa mente, ela precisa estar conectada com a palavra, para que a nossa boca expresse a verdade.
Nós precisamos prestar atenção nas letras das músicas, nós precisamos envolver o nosso intelecto naquilo que está acontecendo aqui. E existe um grande perigo, que é a adoração ficar mecânica, como eu tenho falado. Quanto mais tempo a gente tem de igreja, mais perigoso fica a gente tornar a adoração mecânica. A gente cantou aqui hoje uma música, Não Deixe o Meu Amor Se Esfriar, clamando estou. Quanto mais tempo a gente tem de crente, quanto mais tempo a gente tem de igreja, mais perigoso isso fica. Mais fácil é a chama apagar. Mais fácil é a gente vir para o culto só por vir. E é aí que a gente precisa clamar a Deus, para que esse fogo não esfrie, para que essa chama continue acesa, para que esse amor que nós sentimos por Ele não se apague no nosso coração, mas para que Ele continue sendo o primeiro lugar dos nossos corações. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E esse é o principal que nós precisamos vigiar, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração, ele procura outros deuses, ele procura outras coisas. Você pode não cultuar em outras religiões, não é sobre isso que eu estou falando. Mas a gente cria ídolos, sim. Uma idolatria muito presente é a idolatria da família, por exemplo. Colocar a família em primeiro lugar, antes de Deus até. E a gente precisa vigiar para que essas coisas não aconteçam. A gente precisa vigiar para que o nosso coração ele se mantenha com esse amor aceso, para que a chama não se apague. E como é importante essa música, para a gente revisitar ela no nosso dia a dia e realmente clamar para que essa chama ela não se esfrie no nosso coração. Porque nós precisamos manter o amor a Deus no primeiro lugar em nosso coração. O segundo aspecto que Jesus traz para nós é a adoração em espírito. A verdadeira adoração, então, ela envolve o nosso intelecto, mas também envolve as nossas emoções. Ela deve fluir de dentro para fora. Deus quer as nossas emoções, assim como Ele quer o nosso intelecto. Porque Ele nos criou com emoções, e Deus também tem emoções. A gente pode ver na Bíblia que fala que Deus se irou, que Jesus chorou, que as emoções elas estão envolvidas também em quem Deus é. E Ele nos criou com emoções. Para quê? Para que através delas a gente expresse o nosso amor a Ele. Sabe, tem uma frase que, desde que eu fiz teologia na Faculdade Batista, eu não gosto dela, porque as pessoas me zoavam muito por eu ser presbiteriana, porque falavam que presbiteriano é gelado, né? Falava, eu sou da igreja presbiteriana. Ah, então você é lá da geladeira. Falava, eu não sou da geladeira, não. Eu adoro a Deus. E, gente, essa frase me incomoda. Você é da geladeira. Nós não podemos ser da geladeira. A nossa adoração não pode ser uma adoração gelada. A nossa adoração tem que ser uma adoração com lenha na fogueira. Tem que ser uma adoração vibrante. Porque Deus merece ser adorado. A nossa adoração, ela precisa vir das nossas emoções. Ela envolve as nossas emoções também. Porque Deus nos criou com ela. Deus nos criou para adorarmos dessa forma.
Então, quando nós entramos no momento de adoração, nós precisamos lembrar disso. A palavra grega para adoração é proskunios. E ela significa o ato de se ajoelhar e adorar a Deus. Então, no original a gente já percebe que a adoração, ela é uma ação. A adoração, ela não é só para a gente ficar aqui, sentindo, aqui dentro eu estou adorando ao Senhor. Aqui dentro eu estou queimando. A adoração, ela é para ser expressa. No levantar das nossas mãos, no bater de palmas, no se ajoelhar, no se prostrar a Deus. E a verdadeira adoração, então, ela envolve o intelecto, as emoções, e ela é expressa com atitude. Proskúnio, beijar, adorar, ajoelhar-se, prostrar-se diante de Deus. E na Bíblia existem vários exemplos de adoração extravagante, de adoração em que as pessoas elas chegam até Deus e expressam a sua adoração dessa forma. Davi, ele rasgava suas vestes diante da presença de Deus. No Novo Testamento, a gente vê Maria, antes de Jesus ser crucificado, ungindo os pés de Jesus. Mas existe uma história que eu gosto muito quando se fala sobre adoração, que é a mulher do vaso de alabastro, que está em Lucas 7:37. Essa narrativa, ela traz a história de uma mulher pecadora, que encontra Jesus jantando na casa de um fariseu. E essa mulher, ela entra nessa casa sem ter sido convidada. Ela sabe que ela vai ser julgada, mas ela unge os pés de Jesus como um ato de adoração. E enxuga os pés dele com seus cabelos. Ela não está se importando com quem está à volta dela, ela está se importando com Jesus, com o objeto da adoração dela. E isso é um ato de adoração, que envolveu o intelecto dela e as emoções dela, levando ela a uma prática, levando ela a se prostrar aos pés de Jesus e entregar algo para ele. Então a adoração, ela tem esse caminho. Ela envolve o nosso intelecto, por nós conhecermos quem Deus é. Das nossas emoções são tocadas e nos levam a um ato de amor. Umas semanas atrás, uns meses atrás, eu tive um amigo que fez aí uma loucura de amor. Ele viajou para o Rio Grande do Sul, quando teve uma enchente, para servir em missão. Só que não era só essa missão que ele tinha em mente. Ele também foi conquistar o coração da sua amada, daquela que Deus tinha mostrado para ele que seria sua esposa. Então ele viaja de Curitiba para o Rio Grande do Sul, numa loucura, de um dia para o outro. Vai servir a Deus, mas volta namorando. Olha só que bênção, né, gente? Deus é bom. Glória a Deus por isso. Esse menino, ele estava muito apaixonado para fazer isso. E quando nós estamos apaixonados, a gente faz loucura de amor, né? A gente quer mostrar para a pessoa que a gente ama ela. E isso me mostra muito sobre adoração. Porque nós, quando estamos apaixonados por Deus, nós o adoramos de forma extravagante, nós entregamos tudo a Ele. Porque entendemos que Ele merece tudo. Essa mulher pecadora, ela entendeu que Jesus perdoou ela. E ela mesma se sentia suja. Mas percebeu que através do perdão dela,
de Jesus por ela. Que o amor que ela recebeu era tão grande que ela precisava entregar tudo a Ele. E isso nos ensina uma coisa: aquele que mais é perdoado, mais ama. Aquele que mais é perdoado, mais entrega a Deus. A base da adoração, então, é quando a gente compreende o perdão de Deus. Aquilo que Ele fez por nós, a obra de Jesus na cruz, é digna de adoração. Como eu já falei, nós não adoramos a Deus porque Ele precisa de adoração. Ele já é completo em si mesmo. Ele já tem tudo. Mas nós precisamos adorá-lo. E quando a gente entende o quanto nós precisamos dele, é impossível sentir a presença dele, é impossível entrar na presença dele e não render tudo que nós somos aos pés dele. O verdadeiro adorador é aquele que conhece a Deus e expressa o seu amor. Mas o que acontece muitas vezes quando tem uma pessoa que adora a Deus de forma extravagante? Muitas vezes ela é julgada. Muitas vezes ela é questionada. Tem uma história que eu ouvi esses dias, de um pastor, que é de uma igreja bem avivada. Ele mesmo é uma pessoa assim, bem avivada, que tem essa expressão de louvor na vida dele, mas que ele foi numa conferência e ele estava aqui como eu, e na frente, primeiro banco, tinha uma mulher que ela se prostrava, ela ajoelhava, ela chorava, ela expressava o amor a Deus de uma forma intensa. Ele começou a olhar para aquela mulher e achar estranho, achar que estava demais. E aí, quando ele começou a pensar assim, chegou uma amiga dele, missionária, bateu no ombro dele e falou assim: é lindo, né? Como uma pessoa que é liberta de 20 anos de prostituição adora a Deus. Essa mulher, ela estava adorando a Deus daquela forma extravagante porque ela entendeu de onde ela tinha sido tirada por Deus. Conhecer a Deus é isso, é esse entendimento. É entender de onde nós fomos tirados e o que nós merecíamos, mas que Deus chegou através de Jesus e mudou tudo. É por isso que Jesus muda a forma de adoração. Quando Jesus morre, a última frase dele é: está consumado. E o que a Bíblia nos conta é que o véu é rasgado de cima a baixo. E aquele véu, gente, que separava o local da presença de Deus no templo, não era um tecido fino. Era um tecido bem grosso, que era muito difícil de ser rasgado. Mas quando Jesus morre, aquele véu é rasgado de cima para baixo. E ele é rasgado de cima para baixo para mostrar que aquilo era algo de Deus. Não era algo dos homens terrenos, mas que Deus estava abrindo a presença dele para que todos nós pudéssemos acessar essa presença. Que grandioso que é isso, né? Que grandioso é a gente perceber que Jesus morreu para que a gente tivesse acesso ao Pai. Eu não sei aqui quem sabe ou quem não sabe, mas o local da presença de Deus era separado e só o sumo sacerdote no Antigo Testamento podia acessar aquele lugar. E ele precisava estar sem pecado para entrar, porque se ele entrasse e tivesse com pecado, ele morria na presença de Deus. Mas hoje nós, mesmo pecadores, nós podemos acessar a presença de Deus. E isso é grandioso. Não tem como a gente adentrar a presença de Deus e ser indiferente a ela. A adoração, como eu já falei, ela não é uma coisa para músico. A adoração, ela é algo para a igreja de Jesus Cristo. A adoração, ela é para todos os filhos de Deus. É uma resposta à presença dele e à sua glória.
Se nós oramos que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como ela é feita nos céus, significa que a gente precisa fazer aqui o mesmo que é feito nos céus. E como eu já falei, o que está acontecendo agora mesmo no céu é adoração. A maturidade para adorar, a maturidade para ser um verdadeiro adorador é entender que nós nascemos para o louvor da sua glória. Esse é o nosso propósito e também é o nosso destino eterno. A adoração deve partir do nosso conhecimento sobre Deus e envolve o nosso intelecto e as nossas emoções. Ela é uma resposta à presença em atitudes que expressam o nosso amor por Ele. Quando somos maduros para adorar, nós transformamos os ambientes em ambientes de adoração. Quando nós somos maduros para adorar, nós revelamos o céu na terra. Final de semana passado, como eu falei, a gente adorou a Deus ali fora, em frente ao cavalo babão. E foi um momento único. Eu voltei para casa para o Alan falando, nossa, como foi bom. A gente voltou cheio, a gente voltou feliz. E se você me perguntar, como eu sei que eu estou adorando a Deus de verdade, é através do fruto. A gente só sabe se uma coisa está sendo feita de verdade através do fruto. Como eu sei se eu estou com fome ou não? É sabendo se eu estou saciado. Se a gente entra na presença de Deus e não sai saciado, alguma coisa está errada. Somos verdadeiros adoradores e sabemos que somos quando saímos da presença dele saciados. E agora a equipe de louvor vai tocar uma música e eu quero que você cante essa música, expressando a sua adoração a Deus. E pensando nessa palavra. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com a minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Pai, que bom é te adorar. Que bom é poder exaltar o seu nome, Deus, e reconhecer a sua grandeza. E eu oro, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor esteja acendendo fogo nos nossos corações. Que o Senhor esteja inundando a nossa vida, Pai, para que esse rio flua de nós. Para que a adoração seja um rio que flua das nossas vidas, Deus. E expresse a glória que o Senhor merece receber. Toma as nossas vidas em suas mãos, Jesus. Cuida de nós, Deus. Cuida para que nossos corações não se desviem do Senhor, para que os nossos olhos não se desviem do Senhor, Deus. Para que o Senhor seja o foco da nossa adoração. Para que a nossa vida ela realmente cumpra o propósito para o qual nós fomos criados. Em nome de Jesus eu oro, Pai.
Amém.